Olá mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos agora, nesse momento, estudar um pouco mais sobre a Bíblia e o que quer dizer a igreja e a educação. Quais são os desdobramentos da educação dentro da vida espiritual. Eu sou o pastor Márcio Costa, sou professor de teologia aqui no IAP, na região de Maringá, no Paraná. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui acompanhados com o pastor, também professor, Fabiano Mendes. Professor Fabiano, seja muito bem-vindo. Dê uma saudação aos nossos telespectadores. Olá, muito bom estar com vocês mais uma vez. É um privilégio daqui do IAP, no Seminário Adventista de Teologia, poder estudar a lição da Escola Sabatina com todos vocês. E antes de seguirmos na nossa revisão do estudo desta semana, eu quero convidar a você para juntos orarmos, pedindo a direção do Espírito Santo nesse momento. Bom Deus, que privilégio para nós gastarmos um tempo recapitulando a lição da Escola Sabatina e refletindo nas preciosas lições que o estudo da Tua Palavra traz para a nossa experiência cristã. Por favor, esteja conosco neste momento de estudo das Escrituras. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Fabiano. Nessa lição nós vamos estudar então o tema a igreja e a educação. Tá? Nós vamos ler aqui o verso da Bíblia, o texto bíblico, sobre o qual vai circundar todo o nosso debate, aquele nosso tema, para que nós possamos expandir esses conceitos. E o nosso texto, se você tem uma Bíblia aí, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 6 a 8. Também, jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, e nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Essa lição que nós vamos trazer aqui, esses ensinamentos, eles vão girar em torno de uma comunidade, de um grupo que passa a se amar, um grupo que passa a se ajudar. E aqui o texto bíblico está falando, olha, eu poderia pedir de vocês algum tipo de ajuda, né? Não é sempre que você pode pedir ajuda para alguém que você se sente à vontade de falar, olha, eu sei que eu posso pedir ajuda para você. Nós sabemos que não são muitas pessoas. Mas aqui o texto está nos dizendo que ele se sente à vontade. Por quê? Porque essas pessoas, além dele levar o alimento espiritual, ele também levava o amor. E ele se sentia amado. Então, esse amor, ele traz algumas características. E, pastor Fabiano, essas características do amor cristão, ele traz um tipo de união entre essas pessoas. Como é que o senhor poderia caracterizar essa união entre essas pessoas que amam a Cristo? Esse é um aspecto central, o amor, para definir o caráter de Deus. 1 João 4,8, Deus é amor. E essa característica de quem é Deus, ele comunica isso para nós, e nós experimentamos esse amor a Ele, e vai se refletir nos demais relacionamentos que cada cristão experimenta, seja dos seus próprios familiares, como os demais irmãos da igreja, e aqueles por quem Cristo morreu. Mas de maneira especial, a igreja, ela precisaria ser caracterizada, cada congregação local, como parte local do corpo de Cristo, uma comunidade de amor, onde as pessoas doam a sua vida pelo bem-estar do outro, seguindo o exemplo de Jesus. E por isso, nós formamos o ambiente ideal para uma congregação local, para uma igreja, é um espaço seguro de acolhimento, de aceitação das pessoas, porque todos são amados por Cristo e pelos demais membros do corpo de Cristo, que são os cristãos, aqueles que formam a igreja. O autor da lição
mencionou a importância da igreja ser esse lugar seguro em que as pessoas que ainda não conhecem tudo a respeito de Deus ou têm dúvidas, por causa desta atmosfera amorosa da igreja, sentem-se livres para fazer perguntas, para buscar respostas para suas perguntas honestas e sinceras. E assim como na escola a gente não ridiculariza um aluno que tem uma pergunta porque ele quer aprender um conteúdo e tem dúvidas, na igreja também nós devemos acolher as dúvidas das pessoas e apontar o caminho das Escrituras e da nossa prática cristã como resposta a estas dúvidas e perguntas que as pessoas têm. Interessados pelo bem-estar de toda e qualquer pessoa que está na igreja, nós agimos com amor para com elas, como Jesus faz. Muito bem, nós sabemos da importância do amor dentro da comunidade onde vivem os cristãos. E nós sabemos que na história nem sempre foi assim. Os cristãos, eles não tinham essa liberdade de se reunirem, né? Eles eram considerados ali no princípio dos seus movimentos como uma religião ilícita e por isso eles não tinham um templo, um local para adoração. Eles se congregavam onde podia, até mesmo em cemitérios, nas casas, né, em pequenos grupos. E nós sabemos que a igreja, dentro desse contexto que é colocado na Bíblia aqui, ele vai além do templo, né? Então, eu imagino quando você menciona que a igreja é um lugar acolhedor, eu imagino que você deve estar indo além desse prédio, né? Bonito, bem confortável, né? Mas o contexto ele vai para esse grupo de pessoas. Porque quando nós trazemos para o conceito bíblico de igreja, ele não é necessariamente o templo, mas as pessoas que formam esse fundamento, essa comunidade que procura ajudar, que procura trazer. E nós, como pessoas, dentro desse acolhimento que o pastor Fabiano falou muito bem, nós temos um papel importante em ajudar as pessoas que nos chegam, muitas vezes com questionamentos primários, né, com questionamentos fundamentais. E algumas pessoas talvez até se sintam envergonhadas em perguntar. Algumas perguntas são simples, algumas vezes tolas, né? E muitas vezes as pessoas fazem propostas, isso é normal de quem está começando. E existe um momento muito interessante na vida da minha filha, quando ela tinha 3 anos, ela leu um livrinho, e um livrinho ali de criança, e chegou para mim e falou: papai, eu posso te fazer uma pergunta idiota? Eu falei: mas filha, não existe pergunta idiota. Ela falou: não, papai, o livrinho falou que tem sim, e eu preciso fazer. Eu falei: mas por que você precisa fazer? Ela falou: olha, papai, se eu fizer uma pergunta idiota, talvez eu me passe por idiota por alguns 15 minutos. Mas se eu não fizer a pergunta idiota, talvez eu me passe por idiota durante muitos anos, papai. Eu fiquei pensando, interessante esse pensamento, né? Realmente não existe pergunta idiota, nós sabemos que não existe. Mas algumas vezes, algumas perguntas são mais elementares. E nós, como cristãos, mesmo nos questionamentos elementares, nós devemos ter esse acolhimento. Agora, pastor Fabiano, esse acolhimento que nós damos tanto às crianças como aos idosos, né? Esse acolhimento ele fica restrito ali ao grupo, ele fica fechado ali à vizinhança onde está o prédio. Como é que os cristãos se relacionam com isso, pastor Fabiano? De fato, aqui há algo muito importante que você frisou. A compreensão de igreja no Novo Testamento são as pessoas. O corpo de Cristo são as pessoas e não tanto o prédio. É óbvio que quando você tem a estrutura do prédio, ela pode ser utilizada para acolher as pessoas, e assim faziam os cristãos no início, né? O templo havia alcançado o seu propósito com a morte de Jesus, e as primeiras reuniões dos cristãos se utilizava o pátio do templo, mas principalmente as casas. Então é um ambiente doméstico, de intimidade, muito familiar. E essa característica do relacionamento desses primeiros cristãos fazia um eco às palavras de Jesus em João 13, né? Nisto reconhecereis todos que são os meus discípulos. Sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Agora, é óbvio que esse amor não pode se restringir apenas para os da fé.
apenas para aqueles que pensam como a gente. Senão não há o diálogo, o acolhimento do qual fala a lição da escola sabatina. E o autor da lição traz uma história, uma parábola proposta por Jesus, que é a do bom samaritano. E ali Jesus contrasta algumas atitudes. O homem que caiu em desgraça na mão dos assaltantes, ele vai ter ali, naquela situação de necessitar de ajuda, 2 religiosos passam por ele, um sacerdote e um levita. E nenhum dos 2 religiosos oferece uma religião prática de amor por aquela pessoa que está ali à beira da morte. As preocupações ritualísticas os impediram de ser pessoas amorosas como Deus é amor. E aí o detalhe da história que surpreende a todos. Jesus poderia ter ido naturalmente pela sequência, em vez de religiosos, alguém do povo judeu, né? Uma pessoa simples do povo, mais do povo escolhido, seria o herói da história e ofereceria a um compatriota o serviço que ele necessitava, expressando amor. Não, Jesus inverte a lógica humana e ele diz que um estrangeiro, considerado inimigo por vários religiosos, né, um samaritano, ele toma a iniciativa de ser amoroso para com um desconhecido judeu que havia sido atacado por criminosos. E aqui Jesus propõe essa base do que é a experiência de amor que ele está propondo, né? Mesmo inimigos podem amar um ao outro. Jesus já havia dito isso lá no Sermão da Montanha, né? Não há mérito nenhum em amar o seu amigo, né? Mas em oferecer amor ao inimigo. Portanto, Pastor Márcio, a comunidade cristã, a igreja, os membros da igreja, devem ser pessoas amorosas com os da fé, mas com os de fora também. A sua semelhança com a história com a filha, eu me lembro, estava numa classe bíblica da igreja, sempre gostei muito de dirigir as classes bíblicas, e uma senhora que estava frequentando a igreja há pouco tempo, ela me procurou ao final do estudo daquele dia e disse: pastor, tem um lugar assim que a gente troca o chip, né? Porque a Bíblia é tão grande, eu sei tão pouco, e você vai explicando os textos e trazendo histórias, e eu falo, eu não conheço nada disso, né? Eu queria saber isso da noite para o dia. Tem um lugar que eu implanto o chip aqui e fico sabendo de tudo, igual você sabe? E aí eu, com muito jeito com ela, disse: olha, não fique preocupada. As minhas histórias de ninar, que a minha mãe contava para mim, eram histórias bíblicas. À época tinha, acho que 37, 38 anos, mais ou menos. Eu tinha uma convivência com o texto bíblico, com as histórias da Bíblia de toda uma vida. Era natural que eu tivesse algumas respostas, embora não tenha todas, né? A gente continua sendo um estudante das Escrituras. Mas é óbvio que um adulto que não teve essa oportunidade vai ter muitas dúvidas, conhece muito pouco das histórias da Bíblia. E a gente, com amor, né, e generosidade, a gente vai recontando essas histórias, extraindo as lições, e as pessoas aprendem. E o centro da história bíblica é o amor de um Deus que não tem limites para resgatar os seus filhos perdidos. E essa é uma história bonita de ser contada e que todas as pessoas podem aprender e experimentar o quanto são amadas por Deus por meio desse amor que eles recebem do corpo de Cristo, que é a sua igreja aqui nessa terra. Então, o amor é para todas as pessoas, seja o que conhece muito a Bíblia, o que conhece pouco, aquele que já faz parte da igreja, aquele que ainda não faz. A nossa atitude é uma atitude que deve imitar a atitude de Jesus, conforme ele ilustra com essa parábola. Muito bom. É interessante também, nesse detalhe que o pastor Fabiano está contando, que às vezes umas pessoas que são advogados, médicos, né, chegam na fé e não conhecem nada. Às vezes uma pessoa que muito mais simples, mas muito mais humilde, tem um conhecimento muito mais elevado, na verdade. Então, talvez ele se sinta até embaraçado em perguntar alguma coisa. Mas perceba que essa parábola que você conta aí do bom samaritano, que Jesus conta, eu queria só expandir um pouco, colocar um contexto. Porque, na verdade, essa parábola é proposta por Jesus mediante a inquisição de um homem da lei. Onde ele pergunta para Jesus o que precisa fazer para ser salvo, né? E Jesus fala assim: escuta, o que você entende? E ele responde corretamente, né, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo ali. E Jesus fala: não, você não está muito longe. Ou seja, o que nós estamos colocando aqui é que aquele homem conhecia bem a doutrina. Conhecia. A teoria da fé. Exatamente. Ele conhecia muito bem, tanto que Jesus falou: não, você não está longe. Você está bem perto.
E a história de Jesus é justamente para ilustrar o que faltava, que era justamente a prática da teoria. Então, o que ressalta aqui os nossos olhos é que a teoria, o conhecimento, né, o conhecimento bíblico, né, o conhecimento teórico, o conhecimento das leis, dos mandamentos, isso é muito importante. Né? O amor, ele não cancela a lei. O amor é o cumprimento da lei. Né? O amor é a lei na prática. Tá certo? E essa combinação de lei transformada em prática, ela tem que ser levada adiante. É levada adiante, como você bem colocou no exemplo, a quem? A todas as pessoas. Indistintamente, de cor, de raça. Obviamente as pessoas são diferentes. A constituição física é diferente. Mas quando nós falamos em amor, em ajudar, em trazer, nós devemos levar esse amparo, essa ajuda, esse amor a toda a alma ferida pelo pecado, indistintamente, a todo aquele que está ferido pelo pecado. E eu acho muito interessante o que Paulo diz em Romanos 10, 11 e 12, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo Senhor de todos, e rico para com todos que o invocam. Então aqui está dizendo que realmente, uma vez que você crê, não há distinção. Uma vez que ele reconhece uma propriedade divina, aqui eu quero usar o termo propriedade divina de uma maneira mais ampla. Né? Uma vez que ele reconhece uma propriedade divina, ele vai agir com amor. Tá certo? E aqui nós vamos colocar, eu posso ser mais abrangente ainda, né? Mas vamos colocar o foco ser humano como propriedade divina. Isso aqui é propriedade do meu Deus. Eu vou cuidar com amor. Eu vou refletir o amor que esse Deus tem para mim. Obviamente, né? Eu não vou gastar tempo aqui, nosso tempo não permite, mas nós poderíamos extrapolar esse amor na propriedade de Deus. Agora, imagine só, né? Como é que nós fazemos isso? Qual é a motivação que um cristão tem para fazer esse tipo de coisa? Extrapolar esse universo, essa perspectiva de olhar para o crente e olhar para o ser humano. Como é que você entende essa extrapolação, pastor Fabiano? O Evangelho a carta que João escreve, quando ele fala dessa característica tão básica para quem é Deus, né? Deus é amor, ele vai dizer também a relação desses dois sentimentos, né? De amar a Deus. E aí ele vai dizer, olha, quem ama a Deus, a quem não vê, mas odeia seu irmão a quem vê, não pode verdadeiramente amar a Deus. Né? Então, essa interdependência do amor a Deus e do amor ao meu próximo, ela é indissociável na conduta cristã. Né? E uma serve de origem e combustível para a outra. Né? São as duas faces de uma moeda. É impossível amar a Deus sem amar o meu próximo. E não dá para amar o próximo de verdade sem que isso seja reflexo do nosso amor a Deus, da nossa compreensão, do quanto Deus nos ama e ama as pessoas ao nosso redor. Então essas duas verdades, elas andam juntas e elas não podem ser separadas. Muitas vezes na igreja, nós separamos estas coisas, e com prejuízo, obviamente. Às vezes a nossa devoção a Deus, o nosso zelo a Deus, fica só nisso que a gente chama de ortodoxia, nesse cuidado com as escrituras, com a revelação, com as doutrinas, a forma correta de nos relacionarmos com as coisas divinas, religiosas, espirituais. E nos esquecemos da ortopraxia, que é a prática correta da religião. E esse é um tema, por exemplo, que Tiago trata na sua epístola, né? Eu preciso ter a fé correta e a prática correta, as duas coisas. E quando eu dissocio, como é que eu comprovo que eu tenho a fé correta se eu não tenho obras para subsidiá-la? Né?
como consequência da minha correta compreensão de quem é Deus, do seu amor por mim e pelo meu semelhante. Agora, se eu tenho as obras da fé, elas são um testemunho de que eu de verdade amo a Deus e amo o meu semelhante, e eu posso demonstrar isso. E eu acho que esse é o grande desafio, né, que Jesus está propondo aqui, o autor da lição dessa semana também. Para que a nossa igreja seja um lugar de educação, ela precisa ser uma igreja que ama de verdade e ama com a sua fé e com as suas obras, com a sua prática do amor em favor das pessoas. Muito importante isso que o pastor Fabiano está colocando para nós, porque isso representa, viver dessa maneira, representa você ser luz em situações de trevas, né? Porque ainda mais nos tempos atuais em que nós vivemos, né? Onde nós temos tantas complicações, tantas dificuldades, nós vivemos em tempos obscuros, onde nós não sabemos quais são as intenções das pessoas. Essa vida e esse testemunho, no mundo de incertezas, ele traz algumas garantias de que existem elementos sólidos, princípios sólidos, onde uma pessoa pode se fundamentar, onde ela pode trazer um rumo a ser seguido. Porque hoje o que mais as pessoas procuram são exemplos, né? Exemplos tanto na vida cotidiana quanto na vida pessoal, né? E existe uma série de conhecimentos que o cristão possui e que o torna, digamos assim, de certa maneira privilegiado. Por quê? Porque ele tem uma vida, de certa forma, mais equilibrada, né? Ele procura viver uma vida de acordo com as vontades de Deus. E isso, de acordo com o que o pastor Fabiano falou, isso o transforma a luz onde quer que ele vá. Onde ele vá, ele traz um testemunho de um Deus, ele traz um testemunho de uma vida melhor. Agora, todo mundo quer viver melhor, né? Embora algumas pessoas tenham dificuldades, né? Todo mundo quer viver melhor. Agora, esses conhecimentos que uma pessoa precisa adquirir nesse processo de educação, igual a criança, igual o membro que chega, esse processo, ele não é um processo misterioso, porque muitas vezes a pessoa, poxa, mas eu vou conhecer Deus, eu vou conhecer as coisas de Deus, mas não existem muitos mistérios na vida espiritual. Como é que é esse relacionamento de mistério com a pessoa que chega dentro da igreja? Como é que nós poderíamos colocar assim, olha, isso aqui dá para saber, isso aqui não dá para saber, porque existem muitas percepções, não é verdade? Como é que você lida com essa questão daquilo que dá para conhecer, para não ficar muito místico para a pessoa? Realmente as ciências reconhecem, as ciências duras, as ciências exatas, né? As ciências da natureza, elas reconhecem que elas não têm respostas para tudo o que acontece com a humanidade. E há espaço que aí você vai ter que lançar mão de outras ciências, ciências humanas, para conhecer, por exemplo, questões emocionais, psicológicas. E nós precisamos reconhecer também o papel das ciências, da religião, o estudo dessas realidades que são espirituais. A Bíblia afirma em Deuteronômio 29, verso 29, né, um texto clássico sobre esse assunto, né, de que as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, né, e as coisas encobertas pertencem a Deus. Apesar do texto bíblico, nós o consideramos como uma revelação de Deus, mas nem todas as perguntas são respondidas aqui. Não é um livro destinado a suprir as nossas curiosidades. Mas aquilo que é essencial para nós termos uma vida significativa, tanto para o presente quanto para o futuro, nós vamos encontrar princípios expressos em leis, mandamentos e histórias, e que vão ser um guia seguro para nós. E quando nós vivemos os princípios das Escrituras, nós nos tornamos a revelação de Deus também, nessa questão que você mencionou, de exemplificarmos estes princípios na vida da gente. Deixa eu contar uma história para você. Na época em que eu fiz o seminário de teologia, estava fazendo a faculdade de teologia, nós tínhamos alguns colegas que eram solteiros. Eu já fiz o curso casado, eu e minha esposa, e nós constantemente recebíamos os amigos, e alguns deles solteiros, e um ou outro que haviam se convertido e eram os únicos adventistas da família.
E não apenas uma, mas algumas vezes, nós ouvimos desses amigos palavras muito carinhosas, dizendo: me sinto em casa, na família de vocês. Eu não tive uma família que me deu suporte nessa área ou nessa outra área, ou tinham estes problemas. Mas olhando a família de vocês, o casamento de vocês, nós já tínhamos a pequena, a Melissa já era nascida, eu consigo visualizar o que é uma família cristã, o que é uma família que se ama, e eu me sinto em casa e parte de uma família. A família de vocês toma o lugar dessa família modelo para a minha família. Eu acho que quando Deus nos chama para sermos luz do mundo, sal da terra, porque há essa dicotomia entre aquilo que a gente prega, muitas vezes, e aquilo que a gente vive. Se o nosso cristianismo é só de pregação e ele não encontra amparo na forma como a gente vive estes princípios, né? Se eu ensino sobre oração, mas não tenho uma vida de oração, se eu ensino sobre generosidade, mas eu não tenho uma vida de auxílio financeiro ao próximo por meio dos programas da igreja, né? A minha liberalidade, contribuir com os dízimos, as ofertas, as doações aos pobres, se eu falo sobre fidelidade matrimonial, mas não tenho um casamento sólido, de fidelidade, né? Eu preciso dessa exemplificação. É isso que Jesus está dizendo. Estes mistérios, né? Como é possível ter um casamento que dure? Né? São coisas que são inexplicáveis para as pessoas da sociedade em nossos dias. Elas olham um casal de 40 anos casado e pensam: como é que isso é possível? Eu já estou no terceiro casamento e não acerto. Né? Jesus está propondo para que a sua igreja, os membros do seu corpo, vivam o Evangelho. E é isso que a gente leu lá no texto de Paulo, né? Eu compartilhei com vocês o Evangelho, mas também a vida. Não só no sentido de se dedicar e se desgastar, né? E estar disposto a ser um mártir e dar literalmente a vida, mas Paulo compartilhava os princípios da sua fé no seu procedimento diário com essas igrejas, com esses crentes. Vocês podem testemunhar do Evangelho pelo que eu preguei e pelo que eu vivi. E esse é o desafio que nós somos chamados hoje, né? Nem tudo nós vamos conseguir responder das pessoas, mas nós podemos dar exemplos, né? E nessa sociedade líquida, né, dos filósofos, né, dos amores líquidos, nós, graças a Deus, podemos ter o norte da palavra de Deus, conduzindo a vida de homens e mulheres que fazem parte da sua igreja e que dão um exemplo claro, concreto, real, né, dos princípios de Deus, transformando e abençoando a vida das pessoas. Esse é o desafio chamado para nós como igreja. No mundo de trevas, nós sermos luz. É muito importante isso. Um dos outros aspectos importantes que nós podemos salientar aqui, pastor Fabiano, é que uma das coisas que atrapalham o crescimento espiritual de algumas pessoas que entram, que estão educando-se espiritualmente, digamos assim, né? A igreja, educação espiritual, é que algumas têm a concepção de que o conhecimento espiritual ele é misterioso, é algo que você não vai conseguir atingir, que é algo inexplicável, algo que não pode ser conhecido. E não é bem assim, né? Nós sabemos que algumas coisas, alguns mistérios nós podemos conhecer, sim. Eu queria ler aqui o que diz Daniel, no capítulo 2, no verso 30, é um exemplo claro, né? Daniel diz assim: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Ou seja, houve ali um mistério, o rei ali com um sonho mirabolante, era um mistério aquilo lá. E Deus falou: não, vou revelar para ele. Então, é claro que, obviamente, algumas coisas são reveladas e outras não são reveladas. E, obviamente, nós precisamos aprender a conviver com aquilo que está encoberto. Mas algumas coisas estão reveladas para nós. Mas o mais importante é que quando nós descobrimos esses mistérios, ou aquilo que nós não sabíamos nos é revelado. Quando nós recebemos essas informações, isso vai nos moldando, de certa forma. Nós vamos passando por estágios, né? Talvez assim como uma criança, nós vamos passando por um estágio. Como é que você vê assim o objetivo final desse estágio? Nós vamos conhecendo, nós vamos aprendendo, vamos crescendo e vamos ganhando forma, vamos ganhando, digamos, um aspecto. Que aspecto é esse? Como você caracteriza esse processo, pastor Fabiano? Uma coisa muito importante que você mencionou
é que, de fato, o cristianismo tem mais respostas do que falta delas. As grandes perguntas da humanidade, quem somos, de onde viemos, o meu propósito aqui nessa vida, né? Para onde estamos indo, nós temos essas respostas da perspectiva bíblico-cristã, né? Então, nós viemos de Deus, fomos criados por Ele, temos uma origem superior, né? O futuro que nos reserva, né, as descrições muito claras do texto bíblico, e esse processo de aprendizado vai trazendo paz às pessoas e esses estágios da maturidade cristã vão acontecendo, né? Agora, é importante a gente ir mesclando a teoria com a prática. Conforme a gente vai descobrindo respostas, isso gera alguns compromissos da nossa parte de vivermos à luz desses princípios, e com isso a gente vai gerando a nossa própria contribuição prática de uma religião piedosa, de uma piedade prática, né? Um outro aspecto importante é a gente ter calma também, né? A gente tem que entender que haverão respostas, e as respostas exigem compromissos da nossa parte, mas existe um processo para a gente crescer na vida cristã. Provérbios vai mencionar que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso tem a ver com toda a compreensão da verdade revelada, mas também com essa prática, né? A substituição de antigos hábitos por novos hábitos baseados em princípios e valores da palavra de Deus. Por exemplo, se alguém que hoje é um cristão, mas no passado não era e fumava, vai se lembrar que, em muitos casos, a pessoa levou um tempo para conseguir deixar o hábito, né? Até que o corpo se desintoxique, os trejeitos sejam perdidos e agora ele seja um ex-fumante, um cristão nesse momento que cuida do corpo. Então, alguns desses aprendizados, né? Além do cognitivo, de eu compreender pelas escrituras, a prática dele na minha vida vai levar um tempo, né? Essa dependência de Deus, essa busca pela unção do Espírito Santo, essa habilitação do Espírito Santo para apreender com a prática essas novas verdades que estão sendo reveladas para mim, que antes eu não as conhecia. Muito obrigado. O que o pastor Fabiano acabou de mencionar para a gente é que esse processo basicamente torna ele um discípulo de Cristo. Ele vai praticar aquilo que Cristo deseja, aquilo que Cristo orienta, aquilo que Cristo sonha para cada ser humano, que ele vá crescendo em conhecimento. O mais bonito disso é que a igreja é uma comunidade aberta. Ela não é uma comunidade fechada, ela é uma comunidade aberta, onde todos que se agregam a ela, elas são pessoas com interesses mútuos em beneficiar uns aos outros. Quando você chega, você tem alguma complicação, você sabe que você tem alguém ali dentro que você pode contar. Talvez em maior ou menor grau, mas tem alguém ali que está pronto a te ajudar, pronto a te abraçar. E, obviamente, esse processo de você se integrar a essa comunidade, de você estar junto e conviver, isso aí é um processo de quebra de paradigmas. A pessoa ela vem de um paradigma e ela acaba entrando num outro contexto. Mas isso é obra do Espírito Santo. Isso é um crescimento diário, é um crescimento lento, é um crescimento graduativo. E nós louvamos a Deus pela presença do Espírito Santo que nos proporciona essa educação dentro da igreja. Espero que você tenha apreciado o estudo de hoje. Espero que você tenha um bom sábado, que você desfrute, que você aplique esse amor em meio à sua comunidade cristã, em meio à sua igreja, dentro do templo, fora do templo e em seu bairro onde você vive. Eu gostaria de orar com você nesse momento para encerrar esse estudo que acabamos de realizar. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Querido bondoso Deus, muito obrigado pelos momentos que aqui passamos estudando, aprendendo, crescemos um pouquinho mais. Muito obrigado pela teoria que conquistamos e suplicamos agora a tua ajuda, a ajuda do teu Santo e Bom Espírito, para que possamos pôr em prática com os nossos irmãos, os nossos colegas, os nossos vizinhos e com aqueles também que não conhecemos que o Senhor colocará em nossas vidas. Muito obrigado por esta oportunidade.
Agradecemos e louvamos e bendizemos o teu nome por Cristo Jesus. Amém.